Aleluias. Oh, glória. Glória, glória, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Cumprimento todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui para mais uma live, a qual o Senhor preparou nessa noite de hoje. Eu já te convido a entrar aí nos mistérios, a entrar conosco nesta live. Aleluia. Já entrei um pouquinho aqui mais cedo, né? Para ir dar tempo do pessoal já vir chegando, já vir se aproximando. Aleluia. Então já vai compartilhando, já vai chamando, já vai, aleluia, glória a Deus, chamando nossos irmãos, né? Para que venhamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Amém? Já vai entrando aí, já vai chamando, compartilhando. Enquanto isso, né, já vamos aqui, né? Já em pensamento, em oração. Já vamos preparando a palavra dessa noite. Creio que o Senhor fará grandes coisas nessa noite. Na outra live, Deus bradou forte. Hoje é a segunda live, né? Fiquei feliz, ó glória. Pela primeira live ali, Deus falou de uma forma tremenda, né? Depois Deus foi confirmando ali um testemunho. Fiquei muito feliz. E a obra é essa, né? A obra não é para se engrandecer, pelo contrário, é para semear a palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje aí que se encontram acamadas, se encontram, né, numa depressão, se encontram presa dentro de um próprio cômodo, porque não tem forças mais para buscar, não tem força para ir numa igreja, não tem força para orar. Então o intuito dessa live é que a voz do Senhor venha alcançar cada lar nessa noite, venha alcançar cada família, né? Talvez alguém ali se desanimou, se entristeceu no meio da caminhada, e a ordem é essa, a ordem é a gente avançar, né? A ordem é a gente semear a palavra do Senhor. Então essas lives que vão estar acontecendo, né, daqui em diante, é no intuito de a palavra do Senhor penetrar em cada mente, cada coração, em cada lar, em cada família, né? Aonde a pessoa estiver, ela pode ouvir a palavra de Deus, né? Hoje nós temos a internet aí, que é uma ferramenta abençoada, né? Você pode estar ali no hospital, você pode estar no trabalho, você pode estar no ônibus, você pode estar em qualquer lugar. Tendo um aparelhinho ali com a internet, você consegue ouvir ali a palavra de Deus, consegue ouvir um louvor. Então o intuito dessa live é trazer um alimento espiritual, um alimento do céu, para a minha vida e para a tua vida. Amém? Daqui a pouquinho o pessoal já está chegando, já vai dar 8 horas. E você já vai compartilhando aí. Vai compartilhando, vai semeando. Porque muitas pessoas precisam, né, ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas precisam ser alimentadas, né? E hoje em dia a fé de muito vem se esfriando, né? Eu costumo dizer que as pessoas elas já estão no modo tão avião que elas já não, sabe, é tanta notícia negativa que as pessoas já chegam ali, já perderam a fé, na verdade, né? Mas ainda bem que ainda tem um grupo remanescente ainda na terra, ainda tem homens e mulheres de Deus dispostos a fazer a obra com verdade, fazer a obra com excelência, fazer a obra do Senhor verdadeiramente, sem barganha, sem troca de nada, simplesmente semear a palavra de Deus, semear a palavra do Senhor. Então aí, graças a Deus que ainda tem uma geração, ainda tem um povo aí, né, que vai fazendo a obra verdadeiramente. Então eu peço para que você compartilhe essa live aí, compartilhe o máximo que você puder. Vai divulgando, porque tem alguém nesse exato momento aí que tá triste, tá depressivo, né? Tá desiludido. E às vezes não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus, não quer saber de mais nada. Mas ouvindo a palavra do Senhor,
A fé diz que vem por ouvir, né? De ouvir a palavra do Senhor. Então, essa live ela venha entrar na mente, no coração de cada um, né? Que o povo venha ser tocado pelo Espírito Santo, porque nós somos só um instrumento. Quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é o Senhor. Nós só estamos aqui para semear a palavra dele. Então, que nesta noite a gente venha sermos edificados pela palavra, alimentados pela palavra. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? Aleluia. Daqui a pouquinho já estaremos entrando na live, estaremos entrando na palavra. Já vai compartilhando. Oh, glória. Aleluia. E a palavra do Senhor para esta noite se encontra no livro de Lucas. Aleluia. Lucas 5. Eu gosto muito dessa pregação. É uma pregação que toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar, ela fala grandemente comigo, né? Vai falar sobre a pesca. Aleluia. Gosto muito, gosto muito. Aliás, a gente gosta de todas as passagens, mas tem uma ou outra ali que a gente fala assim, nossa, essa aqui é uma delas, né? Que mexe muito. Porque vai falar de frustração, né? Vai falar de tristeza, vai falar de uma noite a qual, né? Olha os spoilers aí, né? A qual Simão Pedro ele vai, mas ele não tem êxito, ele não consegue aquilo que ele vai fazer e a frustração ela bate. Não é diferente no dia de hoje, né? Quantas vezes nós fazemos planos, nós calculamos várias situações e na hora de exercer, executar, não sai daquilo que nós pensamos, nós planejamos. Mas o texto vai dizer disso, né? Pedro ele vai tentar com a força do braço dele, mas a última palavra é do Senhor. Então, quando nós colocamos na mão do Senhor, é tudo diferente. É o glória, eu estou pregando. Mas eu creio que o povo está chegando. O povo está a caminho. Aleluia, glória a Deus. E vamos para cima. Glória. Se você estiver ouvindo aí, o som tá bom, dá um joinha aí. Se o fundo estiver muito alto, fala para abaixar ou abaixa, que nós é do fogo, nós gostamos. Perdão. Nós gostamos de pegar com fundo, se deixar. Ô, glória. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Exaltado é teu nome, papai. Aleluia. Oh, glória. Cadê o povo? O povo está chegando. Livro de Lucas, seu capítulo 5, de verso de número 5. Aleluia. Oh, glória. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Já vai compartilhando. Depois dessa live também estará lá no Facebook. No Facebook não, vai estar lá no YouTube também. É uma das plataformas que a gente está usando aí para poder divulgar a palavra de Deus. Então vai estar lá no YouTube também, se de repente você não conseguir ver essa live, vai ficar gravada. Mas também vai estar lá no YouTube. Depois eu vou deixar o link aí para você clicar, mandar para o seu amigo, para sua amiga. A gente tem pessoas que ainda estão no serviço, tem pessoas que ainda estão dentro do ônibus. Às vezes a internet também não ajuda. Mas o bom é que fica gravado aí, dá para você
depois vê com calma. E o Senhor ele vai trabalhando. Amém? Bom, são 8h05. Glória a Deus. Vamos entrar já na palavra. Que se encontra no livro de Lucas, o seu capítulo 5, de verso 5, a qual vai dizer assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos nessa noite de hoje, Senhor. Papai querido, obrigado pela oportunidade e o privilégio, Senhor, de podermos estarmos reunidos nessa noite, Pai, para ouvir a Tua voz, a Tua direção, Senhor. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que precisamos ouvir nesta noite, Pai. Fala conosco, nos dá direção, derrama do alto do céu, Pai, a Tua sabedoria celestial sobre as nossas vidas, Pai, para que cada vez mais venhamos estar no Teu caminho, na Tua direção, Pai. E assim, Senhor, fazendo a Tua obra, Pai, verdadeiramente, sempre cheio da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Amigo fiel Espírito Santo, que nesta noite me ajude a mais uma vez a ministrar a Tua poderosa palavra. Que ao abrir a minha boca, Senhor, que não sejais mais eu aqui falando, mas o Teu Espírito Santo de Deus me conduzindo, me direcionando e me guiando, Senhor, para que a Tua palavra ela venha a ser ministrada nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro a cada mente, Senhor, a cada coração, a cada lar, Senhor, que nesta noite precisa ouvir a Tua voz. Aleluia, glória a Deus. Senhor, que nesta noite derrama um avivamento, Pai, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Vai dando graça, Pai. Vai dando sabedoria, Senhor. Coloca o Teu povo de pé, aleluia, glória a Deus. Vai tirando toda a frustração nessa noite. Todo o espírito, Senhor, da depressão, espírito da morte, espírito de contenda, espírito, papai querido, aleluia, glória a Deus, da confusão. Vai repreendendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai repreendendo todo roubador de palavra, Pai. Todo espírito de amnésia, Senhor, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E que possamos nessa noite, Pai, sermos alimentados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo de Deus, e que cada vez mais o Senhor cresça e nós diminuamos. Toda a honra e toda a glória seja dada sempre a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Oh glória. Glória, glória, glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa e os seus primeiros discípulos. E o texto aqui que a gente acabou de ler se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 5, de verso 5, aonde o texto vai dizer: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia. Essa passagem aqui, ela já está sendo uma ordenância do Senhor para a vida de Simão. Simão, qual você conhece como Pedro, mas aqui ele ainda era Simão Pedro. E o texto vai dizer que agora o Senhor dá uma ordenança para ele. Só que para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa ler alguns versículos. E no seu capítulo de número 1, capítulo 5, verso de número 1, vai dizer assim, ó: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genizaré. E havia estado 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles,
estavam lavando as redes. O texto começa dizendo que a multidão está apertando para ouvir a palavra de Deus. Porque aonde Jesus chegava, aonde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. Porque Jesus ele vinha fazendo seus milagres, aonde ele passava, né, havia cura, libertação, transformação. Então a fama que Jesus já tinha já era grande. Não tinha onde ele chegar e o povo não ia atrás. Muitos estavam ali porque gostavam, amavam Jesus. Outros estavam ali por causa de milagres. Outros estavam ali para ver o que ia acontecer. Só que nessa passagem aqui o texto está dizendo que a multidão, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Então o que já me chama a atenção nesse verso 1 é que esse povo aqui está apertando Jesus, né? Está cercando Jesus porque quer ouvir a palavra de Deus. E coisa boa é quando eu e você paramos para ouvir a palavra de Deus. Porque nesses últimos dias, as pessoas já não querem ouvir mais a palavra de Deus. Elas querem ouvir aquilo que... como que eu posso falar? Aquilo que... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Aquilo que alegra o seu coração. Não aquilo que o Senhor está determinando para a tua vida. Está dando uma direção de Deus para a tua vida. Hoje não. Hoje você quer ouvir aquilo que alegra o teu coração. Aquilo que te faz sorrir. E nem sempre a palavra que vai ouvir vai agradar o teu coração. Porque Deus ele não quer agradar o teu coração. Ele está preocupado com a tua alma. Ele quer salvar a tua alma. Então a palavra de Deus muitas das vezes serve para nos levantar, serve para nos repreender, serve para nos dar uma direção. Aleluia, Sara Mendes, a paz do Senhor, terra. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela vai vir como direção para nossas vidas. Não é para nos alegrar, não é para deixar a gente confortável, não. É para nos dar direção para estarmos no caminho do Senhor. Então o verso de número 1 está dizendo que a multidão está apertando para ouvir a palavra de Deus. Oh, glória! E nessa noite não é diferente, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus. Só que o verso de número 2 vai dizer assim, ó: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Verso de número 3. E entrando no do barco, que era de Simão, pediu que lhe o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. O verso de número 2 e de número 3, o texto vai dizer que o Senhor ele vê 2 barcos junto à praia do lago. O Senhor ele está ali, mas ele está observando o que está acontecendo ao redor. O Senhor ele está percebendo o que está acontecendo ao redor. Então nessa noite, não queira trazer isso para a tua vida e dizer, pô, mas o Senhor não me vê, o Senhor não está me olhando, o Senhor não é na minha vida. Não, querido. O Senhor ele te vê, o Senhor ele te observa, o Senhor sabe tudo que você está passando desde a hora que você levantou até esse exato momento. Aleluia. Você não está sozinho nessa caminhada, você não está sozinho nessa peleja, não. Olha o que o texto está dizendo, ele viu 2 barcos. E ele vai escolher um barco. Qual barco? O barco de Simão para entrar. Ele escolhe o barco de Simão porque nessa noite, nesse exato momento, Pedro está frustrado. Pedro está desanimado. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles vão pescar a noite toda. O verso 5 que eu e você lemos, está dizendo que ele está a noite toda, mas nada pegou. E pela manhã, agora o texto está dizendo que eles estão lavando as redes. Por quê? Porque nada apanharam. Então você imagina como que está Pedro nesse exato momento. Frustrado, triste, abatido. Por quê? Porque Pedro, ele é um homem profissional. É um homem que vivia da pesca. Sabia onde tinha um peixe. Só de olhar para a maré já sabia como é que estava. Mas nesse dia, não teve peixe. Nesse dia, aleluia, o Senhor parou tudo. E às vezes é assim na minha vida e na tua vida.
Tem vezes que o Senhor ele fecha uma porta. Tem vezes que o Senhor ele para tudo, sabe para quê? Para eu e você sentar e ouvir a voz do Senhor. Às vezes é necessário, aleluia, oh glória, o Senhor fechar algumas portas. O Senhor permitiu não chegar na minha e na tua história. Por quê? Porque o que vai acontecer com Pedro aqui, aleluia, é algo sobrenatural. Foi necessário Pedro ter uma noite de frustração para conhecer o Senhor. Aleluia, glória. Se Pedro tivesse ido, tivesse pescado como todas as noites que ele fez, talvez ele não sentaria para ouvir a voz de Deus. Talvez ele nem pararia para ouvir Jesus. Então está entendendo porque às vezes são necessário a porta se fechar. Às vezes são necessário não chegar na minha e na tua história, sabe por quê? Porque eu e você estamos vivendo num mundo que nós não paramos para mais nada. Nós já acordamos com planos, vamos dormir com planos, e o plano é só ganhar dinheiro, o plano é só se dar bem, o plano é só fazer projetos, mas e a vida espiritual? E a parte espiritual? Fica onde? Aí o Senhor ele fecha algumas portas para que eu e você venha entender o que Ele quer fazer na minha e na tua história. O que Deus tem na minha história, o que Deus tem na tua história, querido, é grande. Mas é necessário a gente sentarmos e ouvir a palavra de Deus. O texto está dizendo que o povo estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, oh glória. E olha o que o texto vai dizer, ó, no número 3. Entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que lhes afastasse um pouco da terra. Aleluia. No verso de número 2, o texto está dizendo que agora os pescadores estão descendo do barco, estão lavando as redes, porque nada pegaram. E é interessante porque eles nada apanharam. Talvez se fosse eu e você, nem ia pensar em lavar a rede. Simplesmente ia estarmos ali mal-humorados, íamos estarmos murmurando, porque não deu nada certo, mas a rede ia ficar lá de escanteio. Mas algo que eu aprendo aqui, aleluia, glória a Deus, não é porque a minha noite foi ruim, não é porque o meu projeto não deu certo, que eu tenho que largar a ferramenta que Deus me deu. Eu tenho que largar o chamado que Deus me deu. Aleluia, glória. Pedro está lavando a rede, aleluia, glória a Deus, porque ele entende. Aleluia, hoje não deu certo, mas amanhã eu vou precisar da rede novamente. Para a próxima pesca, eu vou precisar estar com a minha rede intacta. E essa rede aqui, trazendo para o lado espiritual, aleluia, a rede é o nosso coração. A rede é a nossa ferramenta que Deus colocou na palma da nossa mão. A rede é o chamado que Deus colocou sobre a tua vida. A rede, aleluia, é a direção que Deus já colocou na tua história e na minha história. Aleluia, glória a Deus. Então não podemos pegar aquilo que Deus colocou em nossas mãos e simplesmente porque hoje nada deu certo, eu largar, eu abandonar, não, querido. Lava a rede, prepara a rede, cuida daquilo que Deus te deu, porque na próxima oportunidade a qual Deus preparar, tu vai precisar estar com a tua rede intacta. Aleluia. Quem é pescador está entendendo o que eu estou falando. Quem vive de pesca entende. Se você joga a tua rede no alto mar, você precisa lavar, porque a água salgada tem limo, tem tudo, e se você não lavar, o que acontece? A rede ela vem a apodrecer. No espiritual não é diferente. Se você não cuidar daquilo que Deus te deu, se você não fazer a manutenção necessária, que é estar orando, buscando, jejuando na presença do Senhor, ei, a tua rede ela vai se desfazendo com o tempo, querido. Aí você orava 2, 3 vezes por dia, já não ora mais. Você buscava a presença do Senhor nas madrugadas, buscava a presença de uma... já não busca mais. Aí o que acontece? A tua rede, aleluia, ela vai com o tempo se desfazendo, querido. Aí tu não entende porque tu está sofrendo ataque espiritual. Aí tu não entende porque as lutas é grande. Aí tu não entende porque está tudo dando errado. Ei, cuida da ferramenta que Deus te deu, querido. Não é porque a tua noite foi ruim, não é porque teu dia foi ruim, não é porque a tua semana foi ruim, ei.
que tu tem que abandonar aquilo que Deus colocou na tua mão, não, querido. Olha que Pedro está nos ensinando nessa noite. Lava, guarda, porque na próxima oportunidade eu vou precisar usar essa rede de novo. Eu vou precisar estar com o meu chamado afiado, com a minha espada afiada, aleluia, oh glória. Então não desanima não, querido. A frustração, ela faz parte. Faz parte. Porque através da frustração, os teus ouvidos vão estar sensíveis à voz do Senhor. E olha que o verso de 3 vai dizer, ó, ele entrando num dos barcos que era de Simão. O texto começa dizendo que tinha 2 barcos, mas ele vai justamente no barco de Pedro. Sabe por quê? Porque é Pedro que está precisando ouvir a palavra de Deus nesse dia. É Pedro que está precisando ser animado neste dia. É Pedro que precisa ser avivado neste dia, aleluia, oh glória. Está entendendo, querido? Hoje é noite de você precisar ouvir a voz de Deus. Aleluias. É noite de eu voltar a ouvir a direção do céu para a tua vida. Pedro vai para o alto mar com a força do seu braço, com o seu conhecimento, com as suas ferramentas, com o seu barco, com seus equipamentos, mas nesse dia, querido, a inteligência não serviu, o barco não serviu, a rede não serviu, porque, aleluia, Deus ainda, oh glória, aleluia, Deus ainda, querido, dá a última palavra. É Deus ainda que fala na terra, querido, Ele não mudou. Tu pode ter até habilidade, tu pode ter até um barco bom, tu pode ter uma rede boa. Mas quando o Senhor resolve falar, querido, nada disso importa. O texto vai dizer que ele pega um dos barcos, e é justamente o barco de Pedro. Está entendendo que não foi acaso que você entrou nessa live? Não é acaso, aleluia, glória a Deus, que essa palavra está indo para o teu coração, não, querido, aleluia. É o teu barco que o Senhor quer usar nesta noite. Oh, glória. É o teu barco que Ele quer entrar. É o teu barco que Ele quer emprestado, aleluia, para mudar a tua história. Eita, glória, aleluia. É noite de colocar o barco na direção daquele que pode mudar a tua história, querido. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo o mistério nessa noite? Não adianta ter um barco bom. Não adianta ter uma rede boa se Jesus não guiar o teu barco. Eita, é forte, hein? Oh, glória, aleluia. Coloca ele como capitão da tua navegação. Coloca ele no controle da tua história, querido. Aleluia, oh, glória. O texto vai dizer que são 2 barcos. Ele não vai no aleatório, ele vai justamente no barco de Pedro. Não está entendendo? Eu vou falar no português para você. Ele conhece a tua história. Ele sabe como que você acordou nesse dia de hoje. Ele sabe como foi o teu dia. Ele sabe as frustrações. Ele sabe as palavras que tu ouviu, o qual machucou o teu coração. Ele sabe. Aleluia. É o que eu costumo dizer, a palavra ela tem direção, querido. Oh, glória. Ele sabe como que está a tua história hoje. Ele escolhe o teu barco para fazer a diferença. Ele escolhe o teu barco para viver uma nova história. Aí vai estar a diferença de você colocar o barco na mão dele ou você mesmo quiser seguir a tua história. Pedro, até esse dia, era Pedro que fazia. Era Pedro que ia para o alto mar. Era Pedro que lançava a rede. Só que hoje Pedro está tendo um encontro com Jesus. Hoje Jesus está mudando a história de Pedro. Aleluia. E Deus quer mudar a tua história nessa noite. Aleluia. Olha o que o texto vai dizer. Ele entra num dos barcos que era de Simão e pede que afastasse um pouco da terra. E ensinava do barco. Isso aqui é interessante porque Jesus ele entra no barco de Pedro. Ele vai pedir para Pedro afastar o barco da terra e começa a ensinar o povo. Lembra que no verso 1 o povo estava apertando para ouvir a palavra de Deus? Agora Jesus está pregando. Jesus está lançando a palavra para aquele povo. E dentro daquele povo, Pedro está no meio. Pedro está frustrado.
Pedro não pegou nada. Pedro tinha todos os motivos para ir embora. Mas Pedro está lá. Pedro está ouvindo a voz de Deus. E o que vai me chamar a atenção, aleluia, glória a Deus, é que eu não sei qual era a pregação daquele dia. Eu não sei o que Jesus estava pregando aquele dia. Mas a palavra entrou. A palavra ela entrou e mudou o coração de Pedro. Porque Pedro está lá. Pedro está sentado, Pedro está ouvindo a voz de Deus. Aleluias. Oh, glória. Isso que acontece quando eu e você ouvimos a voz do Senhor. Ele muda a história. Ele muda percurso. Ele muda diagnóstico. Eita glória. Ele muda, querido. Sabe por quê? Porque quando a palavra entra, ela é viva e eficaz. Quando a palavra verdadeiramente ela entra no teu coração, querido, aleluia, ela muda todo o percurso. E ele está dizendo, ó, afasta-se um pouco da terra. Aleluia. Eu costumo dizer nas minhas ministrações, querido, que esse afastar um pouco da terra é você começar a entender que você é uma nova criatura agora no caminho do Senhor. Não dá para estar no caminho do Senhor e quiser viver coisas mundanas, viver coisas dessa terra, não, querido. Eis que as coisas velhas ficaram para trás. É hora de você desapegar daquilo que tem te apegado nessa terra e você não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Você não está conseguindo mais ver o milagre do Senhor, a mão do Senhor sobre a tua casa. Quantos livramentos o Senhor já te deu e você nem percebeu? Sabe por quê? Porque as coisas terrenas têm tomado conta. As coisas terrenas têm te tirado do propósito de Deus. Aí ele vai dizer, ó, afasta-se um pouco da terra. Para tu viver coisas do céu, querido, tu tem que se ligar das coisas terrenas. Não tem como, querido, não tem como tu querer ver a voz do céu ligado no terreno, não, querido. Tu é do céu. Tu é nova criatura, aleluia, oh, glória. E aqui no verso de número 4 vai dizer, ó, acabou de falar e disse. E quando acabou de falar, disse a Simão, fazer-te mar alto. Simão, lembra que eu falei? Simão estava lá ouvindo a voz de Deus. Ouvindo Jesus pregar. A pregação entrou a tal ponto que Pedro não vai embora, Pedro fica. E Pedro ficando agora, olha o que vai acontecer no verso de número 4. Aleluia. E quando acabou de falar, disse a Simão, fazer mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. Isso aqui é extraordinário. Porque Simão está frustrado, mas Simão está ouvindo a voz de Deus. Simão está abatido, mas está lá ouvindo Jesus pregar. E o que foi pregado naquele dia entrou no coração. Ao ponto que agora o Senhor vai dar uma ordem para ele. A ordem é, ó, volta. Volta para o mar e lança a sede para pescar. Aí eu volto lá no verso 2. Lavou a rede. Guardou a tua rede. Porque tu só pensou no dia da frustração, querido. Mas olha o Senhor te dando uma oportunidade de novo. Eita glória. Olha o Senhor te dando mais uma oportunidade de novo. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui tem direção, aleluias. Olha o Senhor te dando uma oportunidade nessa noite de hoje. Meu Deus. É forte, hein? Meu Deus, meu Deus. Não sei como que está a tua história do outro lado. Não sei como está a tua caminhada, teu ministério, mas o Senhor está dando uma oportunidade nessa noite de novo. Aleluia. O Senhor quer fazer uma nova história nessa noite de novo. Aleluias. Meu Deus, é forte, hein? É forte, é forte. Deus está dando mais uma oportunidade nessa noite de novo. Não sei quem está vendo, não sei quem vai ver, mas a palavra está falando contigo, querido. Não é hora de recuar,
Não é hora de lançar, não é hora de abandonar a rede. Isso aqui é forte, isso aqui. O Senhor está dando uma oportunidade nessa noite. Não sei se parou na fé. Não sei se largou a chamada. Não sei se está pensando em largar a chamada, mas Deus está dando uma oportunidade nessa noite de novo. Estou batendo nessa tecla. Deus está dando uma oportunidade nessa noite de novo. Não larga a rede que Ele te deu. Não é para largar a rede que Ele te deu. Aleluias. A frustração faz parte, querido. O dia mau chega para todo mundo, querido. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por isso. Tá entendendo? Nós vamos passar por provações. Nós vamos passar por luta. Nós vamos passar pelo dia mau. Mas não largue a rede que Deus te deu. Hoje Ele está dando a oportunidade. Olha o que Ele está dizendo no verso 4. Fazer-te mar alto e lançar as vossas redes para pescar. Ele está dando a oportunidade de você voltar de novo. Ele está dando a oportunidade, eu não sei se você parou. Eu não sei se você está pensando em largar a chamada. Eu não sei o que está acontecendo com a tua história, mas a ordem é essa. Tu vai voltar e vai lançar a rede de novo. Porque dessa vez tu não vai voltar sozinha, querido. Meu Deus. Tu não vai voltar sozinho, tu vai voltar na direção de Deus, porque Ele que está mandando tu lançar a rede de novo. Aleluia. Ele está mandando tu lançar a rede de novo. Ei, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Eita glória. Eita Deus tremendo e poderoso. Pai do Senhor, Sara, glória a Deus, aleluias. Eita Deus tremendo. Não é para parar não, querido. Não é para parar. A ordem é para lançar a rede. Só que agora tu vai voltar na direção de Deus, querido. Porque tu está ouvindo a mensagem nessa noite. Pedro teve que sentar para ouvir a voz de Jesus. O verso de número 3 estava dizendo, estavam sentados no barco, assentando-se ensinava do barco a multidão. Pedro primeiro senta. Pedro primeiro ouve, para depois lançar a rede. Tem gente que está fazendo ao contrário, querido. Está lançando a rede, está fazendo coisas que Deus não mandou, está fazendo aliança com quem não é para fazer, está abrindo negócio que não é para abrir, está andando em lugar que não é para andar, querido. Meu Deus do céu. A frustração vai bater, querido. Aleluia. Quando você... glória. Quando você age sem a direção de Deus, querido, a frustração é certa. O inimigo até vem dizendo assim, pode ir lá que vai dar certo. É só o laço, querido. Aí você vai, abre um negócio, fecha uma aliança, passa 1 mês, 2 meses, quebrou, faliu. Aí eu te pergunto, foi o Senhor que mandou? Foi o Senhor que deu a direção? Pedro não, Pedro está sentado ouvindo a voz. Faz toda a diferença, querido, quando eu e você sentamos para ouvir a voz do Mestre. E eu vou fundo, Hoje em dia ninguém quer mais ouvir a voz do Senhor. Tá todo mundo querendo ser dono de si, querido. Só que aquele que levantou a mão, aquele que diz, eis-me aqui, querido, não tem esse negócio de livre-arbítrio não, querido. Tu tá alistado no exército do Senhor. Para com esse negócio de livre-arbítrio, querido. Para com esse negócio aí. Tu é propriedade exclusiva de Jeová.
Eita glória! Tu tá alistado no exército do Senhor. E eu aprendi que na minha caminhada, que quando nós obedecemos a voz do Senhor, estamos na direção, a colheita é certa. Pedro tinha todos os motivos para ir embora. Pedro tinha todos os motivos para chegar e dizer, ó, eu não pesquei nada, o dia hoje foi ruim, fui. Mas não, Pedro ficou. Pedro sentou. Pedro ouviu a voz. E quando eu e você ouvimos a voz, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Olha aqui, ó. Verso de número 5. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí tem uma vírgula, oh glória, aleluia, que vai dizer assim, ó, mas, porque mandas, oh glória, tô lançando de novo. Tá vendo porque faz toda a diferença ouvir a voz de Deus? Faz toda a diferença, querido, aleluia, sentar para ouvir? No primeiro momento, Pedro vai dar uma questionada, mestre, eu já fui, eu já lancei, mestre, tu nem sabe de onde que eu vim agora, eu estava lá, lancei a noite toda, oh glória, mal ele sabia que o Senhor já estava avistando 2 barcos, era o barco de Pedro, oh glória, que Deus ia mudar a história. Deus está vendo o teu barco nessa noite, querido. Ele quer mudar a tua história, mas sabe o que vai fazer a diferença? Ouvir a palavra do Senhor. O que vai fazer a diferença nessa noite, a palavra de Deus entrar dentro da tua mente e do teu coração, você fala assim, realmente, eu preciso mudar. Realmente, aleluia, glória a Deus, eu preciso fazer uma mudança. Eu preciso ouvir mais. Eu preciso sentar mais. Eu preciso buscar mais. Isso significa humildade, querido. Isso aí não é fraqueza. Isso aí não é que meus pessoal falam, não. Ah, mas eu não quero. Como é que as pessoas falam? Eu não quero reconhecer. Ah, eu tenho vergonha. Não, filho. Não tenha vergonha de reconhecer que precisa mudar a rota. Não tenha vergonha de dizer, não, eu preciso mudar. Não, é verdade, eu preciso descer mais. Eu preciso buscar mais, eu preciso me consagrar mais. Deus, Ele ama um coração contrito e sincero, verdadeiro. Deus não está procurando super-homens, mulheres maravilhas. Não. Nós somos seres humanos. Somos de carne e osso, querido. O que Deus fica ali esperando é nós falar assim, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Senhor, verdadeiramente, só o Senhor, Pai, pode resolver. É isso que Ele fica esperando. Ele está do teu lado. Eita glória. Ele está do teu lado esperando para entrar na guerra, para resolver teus problemas. Aí tu fica lá dando uma de fortão. Mulher Maravilha, não deixa que eu faça. Até onde eu aguentar eu vou, querido. Até onde tu aguentar, muita gente já se machucou. Muita gente, querido, já parou. Aleluia. É isso aí, Sara. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Aí Deus usa os seus vasos, usa um louvor, usa até uma criança para te dar uma direção e tu tá aí cheio de razão, cheio de orgulho, dizendo que eu posso, eu faço, tu não pode nada, querido. Tu não pode fazer nada. Se Deus, tem até o louvor fala assim, se Ele tirar da tomada, querido, você não canta, você não prega, você não faz mais nada, porque é assim. Pedro entendeu. Depois de sentar de ouvir, ele entendeu. Quem é que manda? Quem é que dá a direção? E olha o que o texto vai dizer. Verso de número 6, oh glória. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes a rede. Olha que interessante, oh glória. O texto começa dizendo que ninguém pegou nada, Pedro está lavando a rede,
né? Tá ali lavando a rede, não pegou nada, tá frustrado. Mas olha o que o verso de número 6 vai dizer. Que ouvindo a voz do Senhor, foram para o mar, lançaram a rede, agora estão colhendo uma grande quantidade de peixe. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está dizendo assim, e colheram. Oh, glória! Pois você lê aí na tua casa, isso aqui é mistério. E colheram uma grande quantidade de peixe. Só que peixe não se colhe, peixe se pesca. Aí como que colocaram assim? E colheram uma grande quantidade de peixe. Sabe por que Pedro está colhendo uma grande quantidade de peixe? Porque Pedro, oh glória, plantou fé. É forte, né? Quando eu e você plantamos fé, colhemos bênção, querido. Pedro tá plantando fé e está colhendo agora uma grande quantidade de peixe. Pedro podia dizer na primeira estrofe que ele diz assim, ó, mestre, e havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos? Pedro podia falar assim, Jesus, eu não vou lançar rede não. Eu já fui, eu já tentei. Eu já lancei a rede. Só que a palavra entrou. Você conhece a história de Pedro? Homem bruto. Homem de... né? Homem teimoso. De duras palavras. Mas aqui a palavra entrou nesse dia. E é isso que a palavra, o poder da palavra de Deus, ela faz a minha na tua história quando ela verdadeiramente entra. Ela quebra o coração de pedra, ela penetra e faz você refletir. Opa, peraí, realmente eu tenho que mudar. Realmente eu tenho que recalcular a rota. Se Pedro vai embora, querido, não tem pesca. Se Pedro vai embora, não tem colheita. Mas Pedro fica, Pedro ouve, e agora Pedro está lançando a rede. E o verso de número 6 está dizendo que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Sabe o que eu entendo? Que se a palavra hoje, nesse exato momento, estiver entrando aí no teu coração, e a partir de hoje tu começar a praticar aquilo que Deus tem falado ao teu coração, querido, você vai viver o verso de número 6, você vai começar a colher. Sabe por quê? Porque a partir de hoje tu vai começar a plantar fé. Tu vai começar a plantar no campo do Senhor. Eita, forte, ô glória. Tu vai começar a plantar diferente, querido. Tu já vai plantando crendo que a colheita vai ser grande. Pedro vai e lança a rede. E agora o texto está dizendo que eles começam a colher uma grande quantidade ao ponto... Olha aqui, ó. Para quem não pegou nada um dia antes, ao ponto de os barcos quase iam a pique. Traduzindo, o barco quase afundou de tanto peixe, meu. É só Deus que faz isso. Sabe o que é isso? É Deus entrar no meio da tua história. Quebrada, moída, casamento falido, família destruída. E daqui a pouco Deus colocar tudo de pé. É só Deus que faz isso, querido. Tá entendendo? Por isso que precisamos do Senhor todos os dias, toda hora, todo momento. Ei, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha. Para com isso, querido. Nós somos dependentes de Jesus. Declara isso aí, ó. Nós somos dependentes do Mestre. Declara, coloca aí nos comentários. Nós somos dependentes do Senhor. Se Ele tirar o fôlego de vida, querido, tudo para. Tá entendendo? Não é a tua situação o que está te mantendo de pé. Não é a tua casa boa, não é a tua inteligência, não. É o fôlego de vida que Ele está permitindo nesse dia de hoje. Tu só está de pé porque Ele permitiu. Oh, glória, aleluia. Tu só tem uma casa boa porque Ele abriu a oportunidade para você comprar. Tu só tem um carro bom porque Ele permitiu de você comprar. Tu tá entendendo?
Pedro tinha um barco bom, uma rede boa, mas naquela noite nada pegou. Naquela noite o Senhor fechou o mar, querido. Aí eu te pergunto, ele volta para o mesmo lugar, para o mesmo mar, e agora a história é diferente. Como é que um dia antes não tem peixe nenhum? E agora o texto está dizendo que é tanto peixe que os barcos quase afundou. Jesus. É só Ele, querido. Sabe o que eu entendo nessa noite? Oh, glória, aleluia. Vem comigo, terra, vem dando glória. Sabe o que eu entendo nessa noite? Que se você deixar Ele entrar dentro do teu barco, querido, Ele muda a tua história. Ele tira do fracasso e coloca no sucesso. Eita, glória. Profética, hein? Eita. Tá entendendo o mistério? É Ele que dá direção. É Ele que muda. É Ele que dá vitória. Não tem mágica. Não tem uma receita. É Jesus, querido. Só Ele faz esse mistério. E esse mistério é só Ele. Não adianta tu querer entender porque a porta fechou hoje. Não adianta tu querer entender porque o não chegou hoje. Quando o não chegar, a porta fechar, glorifica o Senhor da mesma forma. Porque eu entendo isso, se uma porta fecha, porque Ele vai abrir uma maior. Se o não está chegando hoje, é porque é um livramento de Deus para a minha história. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo, daqui a uma hora, eu não sei, mas Ele sabe. Aleluias. Eita glória. Deus tremendo. Tá entendendo, querido? É só Ele, querido. É só Ele. Não tem mágica. Não tem uma receita a seguir. A porta fechou? Glorifica da mesma forma. Se fechou porque Ele vai abrir uma maior. Se chegou ou não, querido, é porque Ele está preparando algo maior. Mas sabe o que acontece? Aí você já começa a olhar, e a porta fechou. Ai meu Deus, e agora? Aí tem conta para pagar, aí tem isso, aí como é que eu vou? Querido, o dia de amanhã. Oi! Aleluia! O dia de amanhã só pertence a Deus. Então que nessa noite você venha entender o que Deus Ele quer fazer na tua história. Tu venha entender o que Deus verdadeiramente quer fazer no teu caminhar. É Ele que dá a direção. Ele que dá a vitória. Oh, glória, aleluia. É Ele que chega. Então que nessa noite, o Senhor Ele quer dar a vitória. O Senhor Ele quer dar o renovo. Mas para você entender o que Deus quer fazer, você tem que ouvir a voz do Senhor. Pedro ouviu. Ouviu, voltou e lançou a rede. Aí o verso de número 6 vai dizer assim, ó. E colheram uma grande quantidade de peixe. Amém? Glória a Deus. Então que nesta noite, que você venha entender o que Deus está falando ao teu coração. Não é noite de largar a rede. Deus tem coisas grandes para fazer. Deus tem projetos grandes. Deus tem coisas grandes para fazer na minha e na tua história. Então que nessa noite receba essa palavra profética no teu coração. Não é tempo de parar, e sim de lançar a rede. Deus te chamou para ser a diferença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nessa noite venha abençoar cada um que entrou aqui, que ficou nessa live. A paz do Senhor, Sara. Que Deus abençoe tua vida. Aleluia. Temos 2 Saras aí online aí. Maicon, um abraço, querido. Deus abençoe. Que nessa noite o Senhor ele venha entrar um renovo sobre a tua história. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós encerrar essa live. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor, por ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Obrigado por ouvir a tua direção, Pai. E nós entendemos que é o Senhor que é o nosso capitão. É o Senhor que vai à frente da navegação. É o Senhor, papai querido, que vai nos dando a vitória, Pai.
Então, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa cada um que esteve aqui, Pai, nessa live. Aqueles que vão ver depois, Senhor. Que o Senhor venha entrar com providência nessa noite. Que o Senhor venha dar, Pai, uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus, ô glória. E, Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E assim nós oramos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ô glória. Obrigado, meus irmãos. Um grande beijão. Sexta-feira estamos aí na próxima live aí. E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Amém? Ô glórias!